Olá e sejam uma vez mais bem-vindos ao Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Hoje propomos abordar um assunto que é universal. Toda a gente sabe do que se trata e acompanha-nos desde o primeiro dia de vida: o sono. É verdade que sabemos do que se trata, parece um tema aparentemente simples, mas a verdade é que não é. E para nos ajudar a desmistificar alguns destes conceitos, temos connosco a Marta Gonçalves, médica psiquiatra e especialista em medicina do sono. A Marta foi sócia e fundadora da Associação Portuguesa de Sono, também tendo presidido esta associação, e é coordenadora do Centro de Medicina do Sono do Hospital CUF desde 2011. Para além desta atividade clínica, a Marta também tem o seu trabalho patente nas questões associativas e científicas, ensina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, para além de todo este trabalho académico e clínico, tem-se empenhado em trazer o tema do sono para fora dos espaços médicos, promovendo ações de divulgação para a comunidade, dos quais falaremos entretanto, e como a divulgação para a comunidade é o grande propósito deste podcast, faz todo o sentido tê-la cá. Marta, muito obrigada por ter aceito o convite. É um gosto tê-la aqui. Muito obrigada, Ana. É um prazer muito grande estar aqui, até porque acredito muito neste tipo de iniciativas para o público em geral. Muito obrigada. Começamos então pelo início, Marta. É médica, psiquiatra, já temos aqui uma ligação à saúde mental, mas isto não chega para explicar como é que o sono se tornou literalmente a sua grande paixão profissional. Como é que começou esta ligação do sono com a saúde mental? O que é que a fez olhar para esta área e pensar, é mesmo por aqui que quero seguir? Sinceramente, o que me despertou o interesse pelo sono é porque achei que se sabia muito pouco disto. Enquanto interna de psiquiatria, eu via que as pessoas, em geral, medicavam muito o sintoma, mas que não se percebia muito de sono e que era preciso investir na área e saber. E foi sempre um mote para me fazer andar, no fundo, o saber mais. E aí comecei em Portugal, em Lisboa, no Hospital Santa Maria, com a professora Teresa Paiva, que era uma referência nacional na altura. Depois fui para Stanford, onde tive um apoio muito grande do professor Cristiano Guilleminot, o que descreveu o síndrome da apneia de sono e que me apoiou muito sempre durante a vida. Portanto, eu tive muita sorte nas pessoas que encontrei, que me ajudaram muito e realmente o sono, a psiquiatria é uma das paixões e nessa parte do sono e a medicina do sono tem sido uma grande dedicação da minha vida a todos os níveis, quer clínica, quer de ensino. E, Marta, fala-se muito do sono. Eu ouço toda a gente a referir, sejam amigos, sejam familiares, ultimamente até os próprios alunos da faculdade, invariavelmente comentam: se eu não dormir bem, eu não consigo fazer nada. E eu tenho cá para mim que ouço isto mais frequentemente nestes últimos tempos, talvez no pós-pandemia. Como se tivesse despertado o interesse das pessoas nos últimos tempos. Acha que o sono virou mesmo a nova coqueluche da saúde ou é só impressão minha? Olha, eu diria, Ana, que ainda bem que se fala mais de sono, porque realmente quando se fala nos pilares da saúde, que se fala do exercício, da nutrição, o sono vinha sempre um pouco atrás e está a tomar umas proporções mais evidentes. Eu penso porque as pessoas sentem na própria pele como o sono as afeta, como ele está ligado a tantas patologias, como a saúde depende do que nós dormimos e da oportunidade também que damos a nós próprios para dormir e nas horas, no fundo, que conseguimos dormir. Portanto, ainda bem que é uma coqueluche, tem razão, cada vez se fala mais, mas ainda há muito espaço para crescermos no que se fala. Penso que a literacia para a saúde do sono é extremamente importante e muitas vezes há este desfazamento entre o que a comunidade científica conhece, os estudos feitos e o que a população sabe, que realmente acho que temos que cuidar um pouco mais disso, porque no fundo nós sabermos e estudarmos muito e podermos ser muito bons clínicos, se não transmitirmos à população, pouco adianta, porque eles não vão ter o conhecimento, não sabem quem procurar, não sabem regras básicas de sono. Portanto, penso que esta ligação ciência-comunidade é para mim muito interessante. Aliás, a minha vida teve muito de campanhas para o público em geral. Muito bem, é isso que pretendemos também com este podcast. Marta, estava aqui a referir que ainda que a comunidade médica, que a comunidade científica tenha muita noção
das implicações que tem o sono, ou seja, das consequências, talvez a população não esteja ainda neste mesmo comprimento de onda. Porque a verdade é que o sono está ligado a um número infindável de situações que nós, no dia-a-dia, descrevemos como má saúde, não é, Marta? Aliás, se as estivéssemos aqui a descrever, provavelmente gastaríamos o podcast todo nessa lista de situações, porque talvez os nossos ouvintes associem muito a questão do sono à saúde mental e, portanto, pensamos em ansiedade, pensamos em stress, pensamos em dificuldade de concentração, então nas crianças e nos jovens esta é muito óbvia, eventualmente até na depressão, mas nós não ficamos por aqui, pois não, Marta? Não ficamos pela saúde mental. Certo, Ana, acho que é extremamente importante pensar isso, porque as pessoas ligam muito o sono e a insónia, nomeadamente, à saúde mental. Óbvio que a saúde mental tem um peso importante em 30% a 40%, por exemplo, das insónias, mas o sono e o impacto do sono na saúde em geral está mais que estudado, quer a nível de diabetes tipo 2, de risco cardiovascular, portanto, o aumento do risco a nível de diabetes tipo 2, o risco cardiovascular, o risco em doenças metabólicas ou a própria obesidade que preocupa tantas pessoas e com razão. De facto, dormir pouco e mal vai aumentar o risco de obesidade. Portanto, ele está ligado a tudo. O sono não é um luxo, é uma necessidade fisiológica. E acho que às vezes não é só as pessoas terem consciência, mas também quem tem algum poder sobre as pessoas, nomeadamente empregadores, também perceberem que elas têm que ter tempo para desligar e para dormir, que às vezes dá-se pouco tempo também às pessoas para dormir, até aos estudantes. Mas isso era uma longa conversa, mas acho que há uma parte que a própria pessoa pode fazer e mudar comportamentos, mas há um outro lado que também a sociedade tem que perceber, porque as pessoas não são autónomas em tudo que fazem. Muito bem, já passaremos para essa parte do trabalho, mas a Marta também estava aqui a falar de diferentes populações, diferentes idades e, portanto, se calhar poderíamos abordar aqui esta questão do sono ao longo da vida, porque nós não dormimos da mesma forma ao longo da vida. Eu dormia muito melhor quando era criança e agora tenho mais problemas em fazê-lo. E, portanto, pegando aqui alguns exemplos, por exemplo, as crianças precisam dormir muitas horas. Exato. Aliás, essa é provavelmente uma recomendação até universal, que os pais têm aquela importância, ou dão aquela importância às horas de ir para a cama, deitam-se mais cedo e são mais madrugadoras as crianças, mas depois na adolescência tornamos-nos bem mais notívagos, sem este horário de sono tão regulado, e depois quando somos mais velhos, já numa idade mais avançada, diz que nos deitamos e acordamos com as galinhas. É verdade que a nossa necessidade de dormir muda ao longo da vida, ou estas alterações são um pouco fruto da vida que vivemos? Pronto, ou tudo? Vamos então falar um bocadinho disso. O que é que nos acontece a todos nós, desde que somos pequeninos até que envelhecemos? De facto, as crianças são geralmente, ou maioritariamente, matutinas e mais matutinas. Ao longo da vida e ao longo da adolescência, jovem adulto, tornam-se mais vespertinas, isto é, deitam-se mais tarde e levantam-se mais tarde. Por isso a grande polémica com as horas escolares, quer nas crianças, quer nos adolescentes, porque lhes faz uma privação de sono, não estão minimamente adaptadas à sua fisiologia dessa altura. Aí os rapazes um bocadinho mais tardios do que as raparigas, na adolescência, adulto jovem. A partir de uma certa idade, o sono, isto no aspecto de ritmo, depois vou falar da qualidade, e o sono, a partir de uma certa idade, vai antecipando, faz o contrário. Portanto, um vespertino aos 60, ou 50 ou 60, é um bocadinho mais matutino. Portanto, com a idade, avançamos um bocadinho, digamos, o sono anda um bocadinho para trás, vamos nos deitar um bocadinho mais cedo. Em termos de qualidade, ao mesmo tempo que está a acontecer, a qualidade de sono, no sentido do sono lento profundo, que é o que nos dá aquela robustez do sono reparador, vai diminuindo. Vai diminuindo ao longo da vida, sempre, e temos mais despertares. Por isso que vimos... Mais despertares ao longo da noite, ao longo ok. da noite. Portanto, o sono fica mais superficial, mais fragmentado, e, portanto, é muito natural nos idosos nós vermos às vezes um sono a correr nas 24 horas, dormem mal de noite, depois dormem um pouco de dia, porque o sono fica mais fragmentado. Muito bem. Portanto, isso é o que em geral acontece, independentemente de patologias. Portanto, podemos todos que aqui estamos, a Ana e eu e a Telma, saber que no fundo, à medida que envelhecemos, vamos ter sono mais cedo.
eu, como já estou mais adiantada em relação a vocês, já vou nos 68, tenho essa noção e sinto-a na pele. E precisamos mesmo de dormir menos horas? Precisamos, isso é um bocadinho polémico, se precisamos ou se conseguimos. Mas o certo é que há uma certa adaptação do organismo a isso. E depois podemos falar como é que se vê se estamos a dormir o que chega ou não. Isso não sei se quer falar já ou depois. Pode dar assim um lamiré. Isso no fundo é, portanto, falando um bocadinho da necessidade de sono de cada um, passando um bocadinho para este tema, de facto há pessoas que precisam, eu vou usar o termo em inglês, de pouco sono, o chamado short sleeper, e há os long sleepers, pessoas que precisam de pouco sono, um sono mais curto, e o long sleeper que precisam de mais horas. Um short sleeper com 5, 6 pode estar bem, e um long sleeper pode precisar de 9, 10. E temos isto na sociedade, embora haja a média de entre 7 e 9, em que estão os adultos com mais de 18 anos, não falando nas crianças. Pronto, e esta definição de ser short ou long, no fundo é algo que já se nasce um pouco assim. Tem muito a ver com a genética. Aliás, nós vemos nas histórias das famílias que vemos e tudo, muito engraçado. Quando um pai dorme pouco, o filho também dorme pouco, e igualmente no ritmo. O ser matutino ou vespertino é muito engraçado, porque vemos que ainda a história pregressa, apanhamos nos familiares, também se percebe, e depois até podemos falar de umas perturbações de ritmo, em que é muito engraçado, porque quando ele não anda de noite e não tem sono e anda pela casa fora, encontra o pai ou a mãe, porque tem o mesmo ritmo. Portanto, aqui há muito de genético e depois há muito de ambiental e comportamental, mas já se nasce short ou long sleeper e matutino e vespertino. E isto é importante as pessoas perceberem, não é? Portanto, quando a pessoa diz assim, não se pode tornar um short sleeper, porque às vezes há vários exemplos na sociedade, não é? Sim. Figuras públicas, sabe que são short sleepers, nem todos conseguem ser assim. Como é que nós vemos se sou um short ou se tenho uma insónia? O que vemos é como é que estamos durante o dia. Se dormir 5 horas, mas tenho que dizer que isto são os extremos, portanto, não é a maioria das pessoas não deve dormir isso, deve dormir entre 7 e 9. Sim, não é a maioria da população, não é? Na maioria da população. E como é que vemos? Vemos se dormimos as horas as que habitualmente dormimos, se estivermos bem de dia, sem sonolência, com boa concentração, com boa vigilidade, bem alertas, à partida estamos a dormir o que necessitamos. Portanto, não temos que dormir todos iguais, nós temos necessidades individuais, diferentes, e temos horas de deitar e levantar diferentes. E, portanto, às vezes é bem importante perceber isto, até para perceber os jovens. Muitas vezes os pais querem deita-te cedinho, mas ele não tem sono nessa hora. E às vezes desencadeia-se insónias por isso, porque são obrigados a ir a uma hora que biologicamente eles não têm predisposição para dormir. Portanto, é bem importante ter a noção da necessidade de sono e do ritmo de sono de cada um e ser respeitado dentro do possível. É evidente que se o ritmo estiver muito desfasado, pode-se tratar e ajustar, mas isso é outra história. Muito bem, eu espero que muitos pais estejam a ouvir este episódio, porque de facto às vezes o problema da generalização, não é? Exatamente. Que estamos se calhar a obrigar a que tenha determinado comportamento que não traz benefício, não é? Porque se a pessoa estiver atenta, se produzir durante o dia, Exatamente. É um não problema, não é? Temos que ter aqui o bom senso e a razoabilidade é importante, não é? Porque tudo que seja muito rígido, e também nisso é preciso perceber porque é que aquele jovem só tem sono essas horas e que não vai-se fazer exatamente o contrário se o obrigarem mais cedo. Outra coisa é dizer assim, mas ele só tem sono nessas horas, ele já está numa fase que é mais vespertino, mas está no computador, bebe colas, pronto, e então está a exacerbar ainda isso é importante referir. Isso é uma outra coisa, mas de base há pais que dizem logo, este filho sempre foi deitar cedo, este deita tarde. Nas nossas casas nós temos isso, não é? Os mochos e as cotovias que convivem às vezes com alguns encontros até em casais, não é? Porque o que é mocho ou o que é cotovia acha sempre que ele é que está certo e o outro errado. Marta, faça só essa pequena explicação do mocho e da cotovia. Eu sei o que é, mas o mocho é muita gente não... e a cotovia
é o matutino. É mesmo uma analogia com o ritmo de vigília, dos dos pássaros. Dos pássaros. Sim, porque Pronto, e muitas vezes temos isso em casais e cria às vezes conflitos conjugais, porque cada um acha sempre que o seu ritmo está ajustado e queixa-se porque, por exemplo, se é o matutino, queixa-se que ela se deita muito tarde e que sobe muito tarde para a cama e que depois o acorda quando entra na cama, ou vice-versa. Pronto, e às vezes nós temos que explicar às pessoas que, e já tive casos de insónias, de pessoas que querem que eles se deitem na mesma hora, querem que ele vá para a cama com ele, que faça companhia. E a pessoa não tem sono, não precisa. Eu lembro de uma senhora, há muitos anos, que era um bocado engraçado, porque ela não tinha sono nenhum, era uma vespertina, mas ele achava, por uma questão afetiva, que ela tinha que ir com ele, e eu dizia assim, olha, então senhora vá, deixa-o adormecer, depois vá para a sala fazer outra coisa, mas pronto, porque ele via aquilo como uma parte afetiva dela não querer saber, mas não tem a ver com o ritmo. Mas normalmente, na clínica, nós apanhamos isso, cada um acha que o matutino acha que ele é que está certo, e o que acorda muito mais tarde, em termos de ritmo, e que se deita tarde, ou é um preguiçoso, ou entra pela noite dentro, não vê estamos a impor o nosso ritmo à outra pessoa, não é? Porquê? Porque no fundo nós temos uma sociedade de orientação matutina, não é? Portanto, é muito importante, e por isso quando eu fiz uma campanha de mochos e cotovias e que fiz isso, até testando as pessoas, foi na própria CUF, fazendo um teste para avaliar, foi um bocado para sensibilizar, e depois as pessoas iam com um mocho, uma cotovia, na própria, no dia a dia, na lapela, e era no fundo para sensibilizar os próprios médicos, que há colaboradores que vão funcionar melhor de manhã e outros à tarde. A sociedade ideal seria se conseguíssemos pôr as pessoas a trabalhar na hora em que são mais produtivas, em que sentiriam melhor desempenho e mais felizes também. Pois é, eu estava a pensar até naquele ditado que nós temos na nossa mente. Saúde e faz crescer. Exatamente, não é? Pois não, acredito, mas é que eu acho que estamos todos, que estamos a ouvir a Marta a falar, a pensar, realmente nós dissemos isto a vida inteira, deitar cedo e cedo a erguer dá saúde e faz crescer, isto poderá ser válido para alguns, mas para outros não é. Não está certo, para um vespertino não está nada certo. Não está. Ok. Claramente continuamos a precisar desmistificar aqui alguns conceitos do sono, porque se nós sabemos que todos precisamos dormir, todos sabemos o que é o sono, mas o sono tem um grande guarda-chuva, Marta. Como já falámos hoje de alguns conceitos, não é? Dos short sleepers, long sleepers, o mocho que tu via, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ou outro termo específico que convém que a população também tenha alguma sensibilidade para ele. E um deles é o do cronótipo do sono. Afinal, o que é isto do cronótipo de sono? Todos temos nós temos um cronótipo definido, nascemos com ele, existem vários tipos. Fala-nos um bocadinho sobre isso. No que estivemos a falar não é mais de uma outra forma, mas do cronótipo de sono. Portanto, o cronótipo que é uma tendência biológica individual que, no fundo, nos determina a hora de dormir e de acordar. Portanto, aí é que está o cronótipo matutino, ou vespertino, ou o intermédio, que não tem assim grande diferença e que está um pouco adaptado a tudo. No fundo, é esse cronótipo que é, digamos, dentro do circadiário, que é um ritmo de 24 horas, que todos nós temos, e que o sono resulta, isto também eu acho que é interessante as pessoas saberem, a ver se eu consigo explicar, que às vezes é um bocadinho mais difícil. A razão e o momento propício para dormir é quando se junta a pressão, a componente homeostática, que é à medida que nós acordamos e à medida que o dia avança, a nossa pressão para dormir é maior. Estamos mais cansados e com mais sono. Quando chegamos à noite e o biológico, digamos, que puxa, que a temperatura a melatonina sobe, a temperatura baixa, biologicamente estamos propensos para o sono, é boa altura para dormir. Portanto, é importante cada um perceber onde é que está essa noite biológica. E é isso que não se deve forçar. E é um erro. Agora, passando um bocadinho para outras coisas, imensas pessoas, por exemplo, com insónia, estão a forçar um sono, pensam ao contrário, tenho aqui cedinho para descansar. É o contrário, ela tem que ir quando tiver sono. Isto é uma regra básica de sono muito importante. Porque ela, se não tiver sono, só vai ficar ansiosa até a hora que tem. E então esse alerta vai-lhe fazer desaparecer o sono. Portanto, acho que entenderam um bocadinho isso. E isto já explica outro aspecto, que é o grande risco de quando se faz diretas, por exemplo, de acidentes ou outro tipo de acidentes de viação ou outros, porque
nomeadamente entre as 2 da manhã e as 8, tipo 6 da manhã, 4, ali nessa altura, é uma altura crítica, porque biologicamente a propensão é muito, e homeostaticamente já se está há muitas horas acordado. Isso vemos, por exemplo, em jovens que fazem um Porto Algarve. Eu digo jovens porque estão numa altura em que acham... Mais diretas, não é? Mais diretas, achamos que somos capazes. E são capazes. Estão numa altura em que têm sempre a sensação que conseguem tudo e não têm tanta essa noção. Há muito aqueles riscos de acidentes, e acidentes com grande mortalidade, tipo às 6 da manhã, 4, 6 da manhã. E porquê? Porque temos este biológico a puxar e o homeostato que veio a crescer o dia todo. Portanto, a essa hora nós deveríamos estar todos a dormir, independentemente de sermos mochos ou cotovias. Sim, é evidente que um mocho aguenta um bocadinho melhor entrar pela noite dentro, mas o que devíamos sentir isso era parar e dormir. Porque, apesar de não irmos dormir tudo o que precisamos, está indicado, quando temos, por exemplo, sono ao volante, eu já estou um bocadinho a saltar para o tema, e podemos ir já para aí, entretanto. Pararmos e dormir uma pequena cesta de 15, 20 minutos. E há razão porque esta cesta curta. Porque aí vai fazer quase um sono de compensação e se fizer mais longa que isso, vai ter uma certa inércia de sono e, portanto, não está tão funcionante e com um bom desempenho para conduzir. Se fizer muito curtinho, vai, tipo, reparar. É como se fosse um concentrado, digamos, de sono. E, portanto, é melhor parar, fazer isso. Não lhe resolve tudo, mas dá-lhe fazer isso, tomar, tipo, 2 cafés e seguir. Mas não tentar lutar contra o sono. Porque o grande problema dos acidentes de viação é que não há defesa do condutor. São muito típicos despistes, sem travagem. Portanto, infelizmente fala-se pouco ainda disso, fala-se do telemóvel, fala-se do álcool, da velocidade, mas da sonolência fala-se pouco e vemos muitas vezes em programas de televisão acidentes típicos, que são os despistes, a meio da noite. Quase que se poderia dizer que seriam previsíveis, é isso que está a dizer, não é, Marta? É, previsíveis, e por isso é extremamente importante, estando a falar de saúde pública também e de saúde para o público, não é? Alertar isso, não é? De alguma forma, os jovens perceberem que estão em alto risco. Os jovens, eu digo que são mais os jovens nos acidentes, nomeadamente até aos 25 anos, é um pico grande de acidentes nos jovens. E são os que fazem mais diretas, que saem de uma discoteca e acham que não tem problema nenhum e estão bem, não é? Estão com uma certa euforia, até desde a mistura do álcool, e acham, e o risco é muito grande, e o problema é que a mortalidade é enorme nesses acidentes, porque não há sinais, não há travagem, vai à tal velocidade que está, e raramente nós batemos a velocidade que estamos, defendemos, não é? É o grande risco e da mortalidade dos acidentes de viação. Marta, então vamos passar se calhar aqui os próximos minutos neste tópico do sono ao volante, já que ele emergiu já, nós vamos já falar dele, até porque é um dos tópicos de eleição da Marta, tem feito já algumas, talvez campanhas para a comunidade, uma delas chamada Wake Up Bus, portanto um autocarro que partiu por vários países da Europa para sensibilizar exatamente para isto, para a condução ao volante, e eu acho que para muitos dos nossos ouvintes, de tudo o que se calhar pensaram que este podcast poderia abranger, se calhar não pensaram no sono ao volante. Sim. Eu não sei se nós temos a noção de quão sério este problema, a Marta já começou a falar dele como sendo algo sério e grave, portanto que conduz muito rapidamente à mortalidade, mas se calhar nós não temos muita noção de quão sério é este problema em Portugal, digo. Acontece com muita frequência. Que população, já disse também dos jovens, acontece maioritariamente com os jovens. Faça-nos uma fotografia assim deste sono ao volante em Portugal. Pessoas que conduzem mais, jovens, mais homens também. E passando um bocadinho para a Europa, aqui não eram muito diferentes o que acontecia em Portugal neste estudo. Posso-lhe dizer que 17% foi uma população de 12 mil e tal participantes ao longo dos 19 países europeus, e 17% digamos, aceitaram, assumiram que tinham adormecido ao volante nos 2 anos anteriores. E desses, 7% tinham tido acidentes de viação. E, portanto, reconhecer que adormeceu ao volante às vezes não é tão fácil. E, portanto, aqui foi o que aconteceu. A principal causa desse adormecimento, considerado pelos próprios, foi falta de sono na noite prévia ou má qualidade de sono nas noites prévias. Portanto, a privação de sono é, sem dúvida, a principal causa de acidentes de viação. Um outro fator muito importante a seguir à privação são as patologias de sono, nomeadamente a apneia de sono. Pronto, a apneia de sono... Fala-nos um bocadinho sobre isso da apneia, porque também me parece que é outro fator que tem emergido, como, por exemplo, a necessidade de dormir com uma máquina
Claro. para ajudar ao sono durante a noite, é algo que tem aparecido também de uma Certo. forma mais dantesca. Pronto. De facto, a apneia de sono, e mesmo neste estudo, e quem segue doentes de medicina de sono sabe isso, mas neste estudo, os que tinham alta probabilidade de apneia, porque foi um inquérito, não fizemos exames a 12 mil e tal pessoas, os que tinham alta probabilidade de apneia tinham um risco de 3 vezes e meia superior de ter acidentes ao volante. Pronto, a apneia de sono, de facto, não sei se a Ana quer que eu fale um bocadinho de sintomas para as pessoas saberem. Quero sim. Pronto, porque estamos a falar de sono ao volante, a primeira causa é a privação e a segunda, dentro das patologias, é a apneia de sono. Óbvio que uma insónia também pode ter e muitas outras, pernas inquietas, etc. Mas a apneia de sono porquê? Quais são os sintomas, assim, de alarme para as pessoas? É o ressonar com pausas presenciadas, pausas de apneias presenciadas durante a noite. Vou dizer os sintomas todos, não se tem que ter todos. Alguma sudação noturna, região de pescoço e cabeça é muito comum. Portanto, o suor, não é? Suores. Urinar várias vezes de noite, muito interpretado sempre como hipertrofia prostática, e normalmente quando vem à consulta já pesquisaram isso tudo. E tem muito a ver com a apneia de sono, e quando nós tratamos é um dos primeiros sintomas a desaparecer, e é muito curioso isso. E por sua vez, urinar várias vezes de noite vai-lhe interromper um sono que já é mau, porque vai várias vezes à casa de banho. E depois muitas vezes já não consegue adormecer, principalmente se for na segunda metade da noite. De manhã, um cansaço ao acordar, muitas vezes cefaleias matinais e depois sonolência durante o dia. Sonolência, vemos, a ver televisão, já não sabemos se é normal ou anormal, depende dos programas. As pessoas estão sentadas mas sem estímulo, adormecem. Podem adormecer no computador, podem adormecer no sofá e também adormecer na condução. É uma pergunta básica em qualquer doente com sonolência. Eu irei a esses aspectos todos se conduz e se tem sonolência, nomeadamente em autoestrada. Muito bem, a Marta também falou, ou seja, de todas estas questões muito, muito importantes ligadas à sonolência ao volante e ligadas também à apneia do sono. A Marta falou no outro termo que eu acho importante salientar, que é a qualidade de sono. De facto, isto da hora que eu me deito e da hora que eu me levanto, o sono não fica por aqui, pois não? Nós falamos em qualidade de sono como algo muito mais lato e muitas vezes até ouvimos um termo que se chama higiene do sono. O que é isto exatamente, Marta? Dormir um certo número de horas é suficiente ou há algo mais por detrás deste conceito? Higiene do sono, no fundo, é como cuidarmos, como deixarmos o nosso sono à partida, não temos que fazer muito esforço, ele deve acontecer, não é? É um aspecto importante, não forçar sono. Mas temos que lhes proporcionar ao sono as condições ideais para ele dormir e, portanto, temos que ter noção do que é que pode fazer mal ao sono. E dando alguns exemplos, por exemplo, o nosso quarto deve ser escuro e sob o fresco, não um quarto muito quente, o ambiente em si é importante portanto, já falei no escuro. Tirar os estimulantes, os últimos devem ser até a hora do almoço, portanto, cafeína, Red Bulls, estou a falar também dos jovens, tudo isso ao longo da tarde e noite não se devem ser, colas também, não é? Pronto, tudo que é estimulante, o último a seguir ao almoço. Relógio à cabeceira, que é uma coisa muito vulgar, e eu explico já porque é extremamente perturbador para um sono. E a razão é simples de perceber. Se nós tivermos uma luzinha, portanto, algo luminoso, a indicar-nos a hora, nós não temos, em geral, uma eficiência de 100%. O que é a eficiência de sono? É do tempo que estamos na cama ou do tempo que dormimos. Que descansamos efetivamente, não é? Pronto, que o corpo está a recuperar. Sim, que dormimos. E nós nunca temos um sono de uma eficiência de 100%, sempre a dormir, e temos pequenos despertares que nem valorizamos em geral, que nos viramos, todos nós, não sabemos quantos, mas se eu perguntar à Ana, acordou algumas vezes, todos acordamos algumas vezes e viramos. Se eu tiver no meio disso um sinalizador a dizer, são 3 da manhã, passado um bocado, são 4:15, interiormente eu vou ficar ansioso com isto. E não imaginam o impacto que isso tem. É das coisas bem importantes no termo, nas condições de higiene de sono, porque o virar, eu digo, costumo dizer aos dentes, vira o relógio de castigo para a parede e não vejo as horas de noite. E há muito aquela ideia de dizer, mas eu convém-me saber que horas são, a ver o que tenho. Eu tento explicar que não tem qualquer vantagem nisso. E só uma coisa tão simples, que não nos custa dinheiro, que é virar o relógio e não ver as horas de noite, pode fazer muita diferença. Outra coisa é ecrãs, ao fim da noite, pelo menos 2 horas antes de deitar, e isso nós assistimos. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Marta. Ecrãs, seja
qual for, ou seja, a televisão, o telemóvel. E porquê? É fácil a perceber. E então nos jovens que nós vemos esse crescendo de dependências em relação às redes e aos ecrãs, aos tablets, a tudo isso, há muitos jovens, por exemplo, e adultos também, que vão para a cama ver séries. Exemplo, para Um clássico. O que é que estão a fazer? Para perceber o que é que estão a fazer. No fundo, então, se forem já vespertinos, que já têm uma libertação da melatonina e da temperatura tudo um pouco atrasado, eles estão a frenar a libertação da melatonina, que no fundo é a hormona da noite. Portanto, o que é que eles estão a fazer? A atrasar mais o ritmo. Vou ter sono Portanto, mais eu já tarde. tenho tendência a deitar-me tarde, Eu vou ver uma série e ainda vou deitar-me mais tarde. Exatamente. E tenho pessoas, às vezes, na consulta a dizer: mas eu só adormeço a ver séries. E é o meu dia-a-dia. Mas isso é errado, não é? Esta concepção completamente é errado. Nós devemos parar ecrãs por menos 2 horas antes de deitar. E porque senão sentimos mesmo interferência. Eu acho que todos nós vemos, se estivermos no computador, tipo até às 11 ou à meia-noite, não vamos adormecer tão cedo. Porque, de facto, atrasa-nos o ritmo e ficamos com mais dificuldade de iniciar o sono. Pronto, portanto, isso, por exemplo, é um aspecto importante. Portanto, já disse os estimulantes, disse os ecrãs, disse o relógio, a temperatura e o conforto do quarto. Isso também é importante, sentirmos confortáveis. Uns podem gostar de almofadas altas, outros baixas. Eu, por exemplo, lá no Centro de Medicina de Sono, na CUF, deixo as pessoas levarem a almofada. Levam a almofada. Podem levar a almofada a casa. Eu tenho temos menu de almofadas. Mas como tem aqueles produtos de higienização, aquelas borrachas, elas nunca são... Principalmente Sim. para quem gosta baixinho, por exemplo. É tão importante que eu digo mesmo, pode trazer na sua saca, que ele vai lá dormir, e traga a sua almofada. Eu acho que era um complemento que nós tínhamos muito em criança, que muitas crianças tinham, mesmo quando iam de férias, de levar a sua almofada. Mas depois nós achamos que isso não é natural para um adulto fazer. Claro, não, e agora eu não vejo nenhum adulto a levar a sua almofada, mas seja lá para no férias. centro havia muitos a dizer, ainda bem, doutor, que então vou trazer a minha. Já sabem as técnicas e tudo. Porque é importante. Eu tento que o quarto seja confortável, é um bom colchão, pronto, que esteja tudo agradável, mas a almofada é algo muito pessoal, não é? Porque a pessoa gosta de dormir ou uma alta, ou uma baixa. Sabe que consegue descansar com aquela. E eu quero criar as condições melhores, porque eu estou a fazer um exame de sono e quero ver o que é que se passa nas melhores condições. Mas se calhar já estou a sair um bocadinho fora. Não está. Eu acho que isto são dicas práticas gratuitas para que a população faça estas pequenas transformações e consiga dormir melhor. E agora era muito importante, eu acho que é muito importante comunicar às pessoas, principalmente às pessoas que têm insónia, que são muitas. Para já, às vezes também, os mídias têm vantagens, mas também às vezes há desvantagens, porque dramatiza-se tudo muito, e o facto de dizer que as pessoas precisam dormir, tem que se ter cuidado para não dizer às pessoas que têm que fazer pressão para o sono. E não imagina o quanto importante isso é. Mesmo naquela atitude, vou tomar um copo de leite, vou tomar o banho quente, vou fazer isto e aquilo, não deixa de ser um ritual que é dar alguma pressão para o sono. Isto é bem importante pensar assim, o sono acontece, nós temos o ritmo, portanto, como se fosse uma onda, e só temos que a deixar entrar, não fazer nada para afastar. Se nós formos para a cama antes de ser esse momento, todos ficamos ansiosos naquele espaço que medeia entre o deitar e a altura propícia para dormir. Portanto, quando uma pessoa tem uma insónia e vou-me deitar muito cedinho para descansar, é a pior coisa que pode fazer. Portanto, é essas pessoas só dizer-lhe assim, olha, tira o relógio, deite-se quando tiver sono, é uma regra, isto já não é de higiene de sono, tem muito a ver com o controle de estímulo e com técnicas não farmacológicas para dormir, técnicas cognitivo-comportamentais e, portanto, não farmacológicas, mas o deitar só quando tiver sono é extremamente importante e quase todas as pessoas com insónia têm um comportamento ao contrário. Deixa-me ir cedinho para dormir. Todos nós nos acontecia isso quando tínhamos um exame às 8 da manhã. O que é que fazíamos? Ou tínhamos o aeroporto. Deixa-me ir cedinho para a cama. Meio caminho para não andar. É isso mesmo, porque nós temos que ir quando o corpo e toda a biologia nos pede para dormir. E não fazer nada para afastar, como cafeínas, como ecrãs, como é. Agora, o que é que nós assistimos? As coisas dos ecrãs está a ser preocupante, não é? Ainda bem que se vai tentar atuar nas escolas, porque é muito aí que começa, não é? Mas eu vejo escolas já muito cedo a estarem todos com tablets, já não se vê quase papel. O que é complicado, porque estamos, no fundo, a patrocinar aqui uma geração que vai ter grandes problemas também de sono, não é? Pois é, e não se pensa, se calhar, pensa-se em muitos perigos da digitalização, sim, mas se calhar o sono até não é das primeiras coisas que associam a estas medidas hiperdigitalizadas de ensino, neste caso, como estava a referir. Muito interessante.
Marta, tudo o que está a dizer parece-me super interessante e eu acho que é inovador para muitos por nós isto de deixar o sono correr. Eu acho que vou para casa a pensar nisto, porque esta coisa da pressão para ir para a cama cedo, muitas vezes chegamos até a tomar medicação porque temos que dormir aquela hora, porque Exatamente. sabemos que temos que dormir às 8 horas e porque até o nosso telemóvel, agora muitas aplicações que temos nos telefones, isto continuando aqui na questão da digitalização, a dizer-nos que temos que nos deitar àquela hora. Se queremos dormir as horas que uma aplicação nos está a dizer que seria o ideal para nós, depois de manhã vamos acordar, olhar para a aplicação e ver que não cumprimos o que estava pré-definido, não sabemos bem porquê, mas estava pré-definida. Isso vai nos criar mais ansiedade, provavelmente na noite a seguir. Vamos levar essa preocupação para o nosso sono. Como é que esta questão da digitalização, estávamos a falar aqui dos tablets, mas falemos Dos dos, gadgets, não é? dos telemóveis, dos gadgets, até para toda a população, não para as Certo, crianças, certo, até certo. essencialmente para a população adulta. Como é que isto nos influencia? Isso nota-se, influencia muito no aspecto negativo, eu acho, porque cada vez mais vemos os doentes quando vêm à consulta já com os reloginhos, os gadgets todos para medir sono. Entretanto, vem à consulta, já vem ali com as suas ideias, eu não tenho sono profundo, eu não tenho sono assim, não tenho assado, e uma das coisas importantes explicar é que o rigor daquilo também não é assim tanto. No fundo, aquilo que é parecido com o actígrafo, que é uma monitorização que nós fazemos, tanto vê pela a monitorização do movimento, no fundo dá para ver horas de sono, dá para ver, mas distinguir sono REM, não REM, sono profundo, não profundo, como eles acham, não dá. E depois tem muita margem de erro, também há uns que dão saturação. Então vêm vários a achar que têm apneia de sono. Eu às vezes até Isso é digo, olha, saturação de quê, Marta? do Só oxigênio, desculpe, não saturação de expliquei. oxigênio, A sim, dizer, senhor. saturo de noite, eu até às vezes digo, olha, parece que temos aqui um acordo nas consultas com isso, mas que o senhor não tem razão nenhuma, e às vezes são jovens, sei lá, mas o que o aparelho diz é sagrado e, portanto, fazem muito mais procura de médicos nesse sentido e, quer dizer, as pessoas têm que saber que aquilo dá para ver mais ou menos quanto dorme. Mas se o sono é profundo, se tem REM ou se não tem REM, ou tudo isso, é muito discutível o rigor delas. Vão saindo coisas melhores. Obviamente, cada vez com a inteligência artificial isto vai ser apurado e vai haver mudanças a nível dos equipamentos de sono muito grande, com certeza, mas é preciso, sem dúvida uma pressão para o sono muito grande, como está a dizer. Aliás, como é uma pressão, como eu disse antes, da pessoa dizer assim, a fazer as contas ao contrário, tenho que me levantar às 7, portanto, se quero dormir 8 horas, tenho que me deitar aqui, não adianta nada, ele vai adormecer vai adormecer quando tiver sono. E o que a pessoa tem que pensar, pronto, não vou conseguir dormir tanto, que tenho um ritmo vespertino. Não dramatizar também. É uma noite. Eu se estiver bem dormida nas outras noites, não é um drama. Não vou conduzir especialmente, fazer um Porto Algarve. E, portanto, também não dramatizar muito sono. Porque se a pessoa começa a dramatizar muito e a preocupar e a fazer de formas diretas ou indiretas pressão para dormir, é a pior coisa. E eu, quando disse, devemos deixar o sono acontecer, eu acho que é mesmo isso. Deixá-lo acontecer. E se nós começarmos na cama a ficar ansiosos, devemos sair da cama. E isto tem uma razão. Porque ao sairmos da cama, deixamos de estar a querer adormecer. E, portanto, a pressão para o sono e o hiperalerta que estamos a causar com isso, esbate-se. E se formos para a sala e até estivermos a ver um filme de natureza ou relaxante, se calhar sem querer começa o sono a vir e devemos ir para a cama. Portanto, esta ideia, eu vejo que é de uma utilidade muito grande, e por isso estou a dizer aqui para as pessoas que é não forcem sono, não façam os jovens também forçar sono. Óbvio que não podemos ir para o oposto, então se não vão forçar sono, entram pela noite dentro. Não, até porque se usarem tablets e tudo isso, estimulantes, eles vão entrar mesmo pela noite dentro. Sim, isto tem que ser uma indicação comedida, exatamente, não é? Tem que haver aqui bom senso e perceber. E não temos que fazer as contas ao contrário. Não funcionamos assim, infelizmente, dá muito jeito, mas não funcionamos assim. Oh, Marta, e estava aqui também, isto de deixar o sono acontecer, até tinha duas perguntas. Primeiro, que é, caso a pessoa se tenha levantado para ir ver televisão para o sofá, e eu até estou a falar porque lembro-me aqui da minha família, de algumas pessoas na minha família que o fazem, e se ficar a dormir o resto da noite no sofá, é igual a dormir na cama ou não? Não é o ideal, até pelo conforto e pela posição, mas isso se acontecer numa insónia grave em que a pessoa já não dorme em nenhum sítio, por exemplo, há um tipo de insónia, eu não vou tentar não entrar muito em patologia, entrar mais na fisiologia do sono. Assim, Mas a insónia é uma coisa muito abrangente na por exemplo, população. a insónia psicofisiológica,
que é uma verdadeira fobia à cama. E aí muitas vezes a pessoa acaba por dormir no sofá, que é exatamente por ter estado muito tempo nessa cama e nesse quarto sem dormir, a pessoa chega, está muito bem durante o dia, nem tem ansiedade especial, mas começa ao anoitecer já a começar a ficar preocupada, e se eu não vou dormir, não imagino, depois é uma bola de neve. E isso são insónias gravíssimas, gravíssimas no sentido, porque pode ficar mesmo em direta sem dormir, e que não cedem à medicação. São consultas que eu acho muito interessantes, porque não passa por medicação e a pessoa vai se identificar com o que sente. E, portanto, temos que descondicionar o que foi condicionado. No fundo, não deixa de ser uma fobia à cama e à noite e essa pressão. E então, o sair da cama quando não adormece, nessas regras é deite, se não adormecer em meia hora, mas isto tudo parece um contrassenso quando eu dizer que não olho para o relógio. Não, todos nós temos uma ideia de que quando é meia estamos hora, a ficar ansiosos, é dizer para si próprio, estou ansioso, não vale a pena, não estou aqui a fazer nada. Porque se estamos a ficar ansiosos na cama, não adianta nada, é mesmo ter consciência e aceitar, dizer assim, estou aqui ansioso, identificar o que é que se passa. Não dramatizar, pronto, estou ansioso, não estou a fazer nada na cama. Levanto-me, vou para a sala e muitas vezes eu digo, se a pessoa tiver, por exemplo, imagino que é um estudante, não pega em tablets, mas pode ter impresso algumas coisas, cada vez se usa menos, não é? Mas tentar, se for uma insónia, não ir com ecrãs, não é? Mas pode ir ler, até o televisão, à distância que está, não tem o mesmo efeito dos tablets, e relaxar, mas não é estar nesse sítio, olhar para o relógio e dizer nunca mais vem o sono, porque isso acaba de ser uma pressão. É perceber que também ser algo tolerante com uma noite mal dormida, todos temos. E se estivermos com boas reservas, digamos, de sono, todos nós aguentamos. Portanto, acho que muitas vezes vejo alguns programas, esta coisa, a insónia, o dormir mal, também o impolar, o ampliar tudo isto, põe aos mais ansiosos uma pressão para o sono muito grande. E eu queria desmontar isso, porque o sono, ele acontece, o nosso ciclo não é exatamente 24 horas, isto é outro aspecto também interessante, se calhar as pessoas saberem. O nosso ciclo o circadiano é de 24.3.4 e o que é que nos ajusta diariamente? É luz. A luz é que nos ajusta. Pronto, por isso que nas perturbações do ritmo se pode tratar com melatonina ou com luz. Eu poderia... Ou com? Luz, fototerapia. A luz, ok. Ainda fiz esta semana uma doente. E isso já são pessoas, não é só o vespertino, são pessoas com atraso de fase. Pessoas que só têm sono, e isso existe, mas já é uma perturbação do ritmo, que só têm sono às 5, 6 da manhã e que têm que dormir até estão desfasadas. É como um jet lag, imagino, fixo. E isso trata-se com fototerapia ou com melatonina em horas diferentes, pode-se tratar. Portanto, é possível ajustar um ritmo. É possível educar o sono. Então, é isso. Sono. Aqui é ajustar mesmo o ritmo. É entrar na biologia e, no fundo, conseguir que o sono venha para trás, mas é com luz ou melatonina. Um é à noite, outro de manhã, em horas próprias. Mas é muito interessante, por exemplo, a fototerapia é inócua, não tem problema nenhum. E estamos a fazer luz de manhã, eu já estou a passar por uma coisa muito particular, mas que eu gosto muito de... Sim, mas que é importante que se calhar as pessoas não têm a ideia Faz muito de pouca que há gente, tratamento eu não farmacológico para o sono. As pessoas acham sempre que existe o comprimido para dormir. O tratamento de eleição é o não farmacológico. O grande problema é que, assim, a própria medicina, infelizmente, eu fiz o curso de medicina e não dei nada de sono na faculdade, não é? Portanto, devia haver uma cadeira de medicina de sono, pode-se agora falar um bocadinho da apneia de sono, mas mais nada. As doenças de sono são múltiplas, com hipersónias, com insónias, e, portanto, realmente o médico tem que saber mais. As escolas poderiam saber mais, mas depois podemos entrar mais nisso, o que é que poderemos fazer. Mas há aqui muito que educar. O próprio médico também não tem muita culpa porque não teve formação. Portanto, onde é que se faz formação? Onde é que eu dou formação? É nos doutoramentos. Já é mas há pouca formação dos profissionais de saúde de base, mas dou muito e quando vim de fora, dei muitos. Houve um ano que eu dei 9 fins de semana, num ano inteiro, de curso de 2 dias aos médicos de família. Não imagina como era gratificante, porque eles estão ávidos de saber. E realmente, no fim, fazíamos avaliação no princípio, no fim, eu já estou a contar coisas que me entusiasmam, não é? Mas as pessoas sabiam e depois sabiam identificar as patologias. Portanto, os médicos também... Há duas coisas.
aprenderam um pouco disto porque não se valorizava. E depois há uma pressão para ver os doentes depressa de todos os sítios, no público, nem é no privado, que eu felizmente tenho 1h45 para ver os doentes, portanto não posso queixar que tenho tempo. Mas mesmo no público, a pressão para ver doentes, não dá para falar com eles muitas vezes. E portanto acho que todas as instituições de saúde também têm que pensar isto. O doente precisa ter tempo de falar, precisa ter tempo de chorar se precisar, e não pode chegar ali, não dorme e leva uma prescrição e vai embora. Ninguém percebeu porque é que ele não dormiu. E às vezes não, é fácil até perceber, mas é preciso tempo também para isto e conhecimento. Esse tempo, conhecimento, E sensibilidade, empatia, com muitas outras problemáticas da saúde, mas sem esse tempo é difícil ter esta... Certo, mas repara que, como é curioso, se nós estamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir, as patologias de sono, não é? Estamos às 8 horas, as patologias de sono deviam ser abordadas na faculdade, sim, deviam ser abordadas nas escolas. A educação para o sono era extremamente importante, literacia no sono. Haver uma cadeira, por exemplo, de saúde nas escolas em que se falava de sono. Há aqui muitos conceitos que os jovens podiam aprender e ao longo da vida modificar, não é? Mas pronto, nós não mudamos o mundo, não é? Mas pronto. Muito bem. Marta, outro tópico que eu gostava de salientar no episódio de hoje é a famosa sesta, não é? Cuja fama foi dada aqui pelos nossos amigos espanhóis, mas que não é verdade que são só eles que a fazem, não é? Será que prejudica o sono noturno? Isto na lógica do que temos estado a conversar sobre deixar o sono correr. Ela é boa? Não é boa? A pessoa é simplesmente preguiçosa? O que é que ela significa? Não, a sesta eu acho que pode ser boa e não ser boa. Vamos falar um bocadinho. Se uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar um long sleeper, portanto uma pessoa que precisa de 9 horas, mas o horário de trabalho, o tempo que o trabalho lhe exige, não lhe permite ele fazer as 9 horas de sono, até porque é um vespertino e portanto não adormece cedo. E tem que às 8 horas estar no seu trabalho. Ele anda em privação crónica de sono. Se ele conseguir, a seguir ao almoço, no caso de que não tenha insónia, fazer uma sesta de 15, 20 minutos é muito reparador e é saudável. É evidente que nos espanhóis nós sabemos que culturalmente fazem a sesta. Aquilo é ótimo, uma brincadeira. Pronto, mas muitos ainda fazem, não é? E tem aquele tempo de pausa, não é só sesta, desconectam ali um bocado e acho que deve ser muito agradável para eles, mas depois também são acabam mais tarde, não é? Mas a sesta pode ser benéfica, indicada para quem... Quer dizer, quem tem uma necessidade de sono que não consegue, tanto como compensatória de uma pessoa que não pode ter o sono, digamos, as horas, não consegue dormir as horas que precisa, não consegue por fatores externos, não por ele, não é? Porque se for long sleep, se o deixarem dormir, ele dorme. Mas se está em privação de sono crónica, a roubar todos os dias 1 hora ou 2, se fizer uma sesta é melhor que não fazer, está a recuperar um pouco. E é por isso que vemos muito os bem. Jovens, ao fim de semana, a tentar pôr o sono em dia. Não é o ideal, mas é melhor do que não pôr, não é? Pronto. Outra coisa importante na sesta é, numa insónia, nós devemos tirar a sesta. Porquê? Porque se estivermos a fazer uma sesta, estamos a aliviar a pressão do sono. E portanto, a pressão não, a aliviar a pressão homeostática, desculpa, enganei-me. A pressão homeostática. E, portanto, estamos a baixar o nível de sonolência. E agora, falando de outra coisa, até para se perceber isto da sesta, ela tem muita indicação nos trabalhadores por turno antes do turno noturno. Fala-nos um bocadinho disso, Marta, nomeadamente numa altura em que um trabalho está na ordem da discussão nacional. Certo. Que implicações? Eu já tinha pensado nestes trabalhadores por turnos várias vezes ao longo da nossa conversa, tendo em conta tudo o que nós falámos sobre cronótipos de sono, etc. Como é que este tipo de horários regulares pode afetar o sono destas pessoas, e estas pessoas não vão deixar de trabalhar por turnos? Certo. Portanto, o que é que podem fazer? Pronto, o trabalhador por turnos está logo condenado a uma qualidade de sono pior e a privação crónica de sono, não há hipótese. Mas há coisas... Isto é, em geral, dormem menos, vão ter mais consequências para a saúde, mais risco de tudo aquilo que eu falei no início, de diabetes, de obesidade, vão ter isso tudo. Portanto, há aqui um aspecto logo que os prejudica na saúde deles. Mas há aspectos também, até em termos laborais, de organização dos turnos, que podem ser muito importantes e que são mal feitos. Um turno deve rodar sempre para a frente, manhã, tarde, noite. Isto é uma coisa sabida há muito tempo e tem lógica, porque todos nós conseguimos atrasar mais facilmente o sono do que adiantar. Não consegue às 7 da tarde dizer vou dormir até amanhã, mas consegue às 2 da manhã deitar-se. Portanto, nós todos temos facilidade em
atrasar a hora de sono. E, portanto, andar para trás, portanto, é muito mais fácil fazer manhã, depois tarde e depois noite. E temos muitos turnos a rodar ao contrário. Quando isto é ridículo com o que se sabe, quer dizer, já há anos e anos que se sabe. Ou seja, isto é um exemplo de uma medida que nós temos que não está em linha com a evidência. Não são todos sítios. Há sim, mas que existe, mas não é? Existem casos em que não estão bem. Pronto, depois, a necessidade muitas vezes, até vemos isso na enfermagem, na medicina, mas na enfermagem muito, de ter 2 empregos e depois deviam estar a dormir e saem de um para o outro. Portanto, a privação de sono no campo da saúde é muito grande. E às vezes temos que pensar que temos cirurgiões a operar às 8 da manhã e que fizeram quase direta. Portanto, o desempenho de todas as pessoas dos turnos está atingida. E de facto, quer nos acidentes, quer em erros normais do dia-a-dia, não é? Pronto, portanto, depois a pessoa para o turno também pode ser escolhida de acordo com o seu cronótipo. Um vespertino está melhor para as noites, certo? Para turnos de noite. Pronto, e depois há pessoas como... portanto, o que é que acontece nos turnos? É pedir um bocadinho que não haja um ritmo, porque é uma anarquia de ritmo. A pessoa um dia está a fazer noite, um dia está a fazer dia, então isto que falamos da melatonina, da temperatura, não vale nada. Portanto, é um desajuste completo. Há pessoas que conseguem lidar mais ou menos bem com isso. Por exemplo, se for um short sleeper, aguenta-se melhor. Ou aqueles intermédios que falou, não é? Que se adaptam. Sim, e que se vão adaptando, mas há pessoas que depois não conseguem dormir de dia. E aí entra a medicação. Portanto, trabalhar por turnos, eu sei que é necessário turnos. À medida que o país se desenvolve, cada vez temos mais turnos, mas pelo menos pode-se fazer... Coisa importante, ter condições para eles fazerem cestas, mesmo antes do turno, pôr o turno a rodar direito e não rodar para trás, como há montes de casos assim, e acho que a legislação aí devia ser cuidada, não é? Porque está mais que indicado isso, e às vezes é para trás, para a frente, quer dizer, não se liga nada a isso, e portanto já são pessoas inevitavelmente sujeitas a uma pior condição de saúde ao longo da vida, mais risco de patologias de todas. E sujeitos sempre à privação. Um trabalhador por turnos tem sempre privação de sono. Porque ninguém consegue dormir, porque toda a sociedade depois não está adaptada a isso, não é? E o trabalhador vem para casa dormir, mas... tem o barulho normal da rua, da casa, de tudo isso. Portanto, a pessoa nunca consegue dormir de dia o que precisava de noite, nem o sossego, até porque depois tenta fazer outras atividades. Sim, senhora. Não é? Sim, é verdade. Eu acho que nós também não podemos romantizar a saúde, neste caso para todas as profissões ou para toda a população, mas é importante essas dicas e essas, tal como a cesta, como outras recomendações que deu, é importante que pudessem ser implementadas para dentro de uma profissão mais de risco, neste caso para o sono, que esse risco possa ser minimizado. Posso só dizer-lhe uma coisa? Até há sítios mais desenvolvidos e mais evoluídos e menos... Sítios, países? Sim, países e instituições mais evoluídas que criam condições dos seus trabalhadores dormirem a sesta. E salas próprias para eles dormirem a sesta. Porquê? Porque se verificou que se eles tiverem privação de sono, que a eficiência, portanto, aumenta-lhe a produtividade e, portanto, não estão a dar uma coisa que vão ter benefício também, aumenta a produtividade, a satisfação, portanto, ter uma sala de sesta num local, nem que se diga a pessoa dorme aqui 20 minutos, meia hora, tudo bem, deixem a pessoa dormir ali, nem que ela saia um bocadinho mais tarde, mas deem-lhe essa hipótese se ela estiver exausta. Portanto, há todos, e já vemos isso em alguns países, em algumas empresas mais diferenciadas e mais abertas, não é? Da mesma maneira que ajustar o trabalho das pessoas ao cronótipo era uma coisa extremamente importante e interessante. Não digo que todas as profissões dêem, não é? Mas há algumas profissões que dariam, que não dependem tanto dos outros e poderiam estar adaptadas, as pessoas estariam melhores e mais produtivas. E como a produtividade é que muda, digamos, move o mundo, não é? Eu acho que temos que por aí para convencer empresários e tudo de mudar um bocadinho as coisas nesse sentido e criar condições de bem-estar e de promoção da saúde e da produtividade. Porque pois a saúde, o sono e a produtividade, portanto, vão estar todos melhores. Eu acho que nem que seja por isso, este podcast já valeu para esta ideia de que o sono não pode ser esquecido até na produtividade. Não é só uma questão de saúde. Não é? Alguém poderia dizer, não, a saúde não é a minha prioridade nesta empresa. A questão é que se a produtividade então ele tem que ser considerado. E digo até aqui com muito gosto, Ana, se houver alguma empresa que esteja disponível
para fazer um estudo longitudinal nisso e avaliarmos a parte neurocognitiva, a parte psíquica da pessoa, a tendência para a depressão, a ansiedade, etc., ao longo do tempo, ajustando-as, eu estou perfeitamente disponível para fazer isso para uma empresa, porque estou certa que isso vai dar bons resultados, não é? Portanto, estou a oferecer... Muito bem, fica aqui esta abertura. Uma empresa aberta que queira fazer isso e nós queremos muito que as empresas nos ouçam também, portanto fica aqui esta abertura. Obrigada, Marta. Talvez, chegando quase ao final, só aqui uma ideia que muita gente associa ao sono, que é o café. Nós falamos muito do café e do dormir e do sono. Precisamos dele de manhã, antes de ir trabalhar, senão dizemos que não funcionamos. E há quem o tome à noite. A Marta já falou brevemente disso, mas se existe uma parte da população, uma fração da população que diz não, eu depois do café do almoço não tomo mais, senão não durmo, há outra fração da população que diz ai, não tem mal por mim, porque eu tomo um café e a seguir durmo na mesma. Exatamente. Isto é de facto verdade? Para estas pessoas efetivamente tanto faz tomar ou não, ou de facto o café faz mal a todos os que dormem? Essa pergunta é muito interessante e importante, porque, olha, ainda esta semana eu tive um doente que me procurou por uma insónia e na história normal, e que eu pensei que era uma pessoa diferenciada, que já sabia isso, tomar café ao almoço e ao jantar era normal para ele. Uma coisa tão básica assim como esta. O que é que acontece com a cafeína? As pessoas dizem assim, eu durmo na mesma, até parece que durmo melhor quando tomo um cafezinho. Isto tem a ver com a dependência. O que é que faz a cafeína? Dá dependência e tolerância. Portanto, a pessoa, ao longo do tempo, com a mesma dose de café, vai tendo menos efeito. Portanto, tem alguma tolerância. Mas ela não só pode o adormecer ser semelhante porque tem tolerância, mas a cafeína fragmenta na mesma o sono. Portanto, o que a pessoa pode sentir é que até o adormecer, como tem tolerância, lá vai dormindo, mas ela não tem consciência tanto como é que o sono é na qualidade da noite. E o que é que sente? Sente-se mais cansada depois no dia seguinte. E muitas vezes há isso. A pessoa dorme na mesma muito bem, mas se perguntarmos à pessoa, então começa a observar, quando toma café, se no dia seguinte não se sente mais cansada. Quando bebe mais álcool, se não se sente mais cansada. O álcool é o mesmo problema. O álcool tem um efeito direto sedativo. Aliás, é um problema grande quando as pessoas que têm insónia acham que o álcool as ajuda e pode facilitar o adormecimento porque é sedativo, mas fragmenta o sono também. E também é um conceito que às vezes as pessoas não têm. Muito bem. Marta, para terminar, eu penso que levamos aqui uma data de recomendações. Eu própria estou a levar algumas recomendações e já tenho feito algumas coisas de sono consigo, mas espero mesmo que os nossos ouvintes levem várias noções e várias recomendações que influenciem de facto a sua vida, mas não posso terminar este podcast sem fazer a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados. Como é que vê o futuro da saúde pública, nomeadamente no que ao sono diz respeito? Pois, esta é a pergunta se calhar mais difícil e que poderia ter várias respostas. Eu acho que o papel da saúde pública é importantíssimo e é por isso que se calhar estamos aqui. E é por isso que eu, sendo uma clínica, fui fazer o doutoramento em saúde pública, porque queria saber mais, queria saber esta ligação à comunidade, tirar o viés que nós temos na clínica e perceber como é que funciona a população em geral. E acho que, como falamos todo este tempo, o sono é extremamente importante para todos os aspectos da saúde e nós temos que, eu acho que deveríamos intervir, haver mudanças a esse nível, ser uma preocupação, a saúde do sono ser uma preocupação e haver campanhas nacionais sobre isso. Há muita coisa que pode ser feita. Como já lhe disse na Wake Up Buzz, eu fiz uma campanha de sono ao volante, mas há imensos aspectos que poderíamos educar. Mas acho que temos que começar a educar para a saúde, na promoção de saúde nas escolas, de toda a saúde, e o sono ser um item disso. Porque era importante para os jovens, e depois o que faz um pouco de confusão, e pena ao mesmo tempo, é que não está a passar o que se sabe da ciência para a comunidade, nem para as políticas de saúde. Tanta coisa que se falou aqui. E que nós sabemos, efetivamente, que vem da evidência. E que sabemos, e que está publicado. Inclusivamente deste paper que falamos do sono ao volante, e diz assim, porquê é que isto não passa para as políticas de saúde? Que barreiras são estas? Porquê é que não atuamos de maneira a poder ajudar a nossa dimensão, uma dimensão micro, mas ir ajudando e mudando coisas? Eu acho que o sentido das campanhas e da saúde pública é um bocado essa, promovermos, fazer a promoção da saúde no sentido preventivo. O tratar é mais caro do que prevenir.
E se nós prevenirmos, muitas doenças não vão existir, muitas insónias não vão existir, muitas outras coisas não Muitos vão existir. acidentes de automóvel não vão existir. E o que a Ana ouve quando vê os acidentes de viação? Sempre a mesma, telemóvel, álcool. Ouve alguém falar de sonolência? Quase ninguém. Eu percebo, uma pessoa com álcool e com sonolência, eles vão medir o álcool, não conseguem medir a sonolência, mas eles potenciam-se. Portanto, se a pessoa beber uns copitos e depois ainda estiver sonolenta porque já não dorme há muito tempo e porque está a conduzir de noite, isso vai-se potenciar, não é? E torna-se extremamente perigoso. Portanto, era bom também, mesmo que não se veja, havendo esses números publicados internacionalmente, que se fale da sonolência. Por acaso foi com satisfação que eu vi, há uns tempos houve a satisfação de ver falarem nisso, um acidente muito grande num túnel em Espanha, não sei se se lembram, e de um caminhão, grande, de um autocarro, e que foi logo falar da sonolência do condutor. E é bom ouvir isso, porque assim vai alertando as pessoas para a consciência do problema. Para a consciência do problema. E as pessoas acham sempre, sabe que uma coisa engraçada? Os acidentes dão-se muito, às vezes também fora das autoestradas, ao chegar a casa. Porquê? A pessoa está cheia de sono, mas é só mais um bocadinho. E é muito comum os acidentes perto de casa, porque a pessoa acha que aguenta. Não tem ideia de que o adormecer são segundos. E apagou, e depois não trava, não faz nada e volta à velocidade que há. Portanto, eu acho mesmo uma obrigação do país mudar isso. Quer dizer, temos várias pessoas especialistas em sono, faça-se qualquer coisa sobre isso. Não se ande sempre a falar, óbvio que se juntar sono, telemóvel, álcool e tudo, potenciam-se todos uns aos outros, não é? Mas não esqueçam o sono, e eu acho que isso é mesmo importante falar. Mas não é só o sono ao volante, temos muito que fazer. Por isso, Ana, vamos fazer aqui umas coisas e tentar mudar a nossa dimensão, o que podemos pelo sono em Portugal, naquilo que eu puder fazer, não é? E que a Ana também pode colaborar. Marta, penso que não podíamos ter acabado da melhor forma. Obrigada por, juntamente connosco, dar este pontapé de saída para pôr o sono a descoberto, por se falar mais no sono. Esperamos mesmo que este podcast seja ouvido pelos pais das crianças, pelos jovens adultos, pelos diretores das empresas e pelos decisores políticos, que também são fundamentais em tudo o que diz respeito à saúde pública, e o sono não é exceção. Muito obrigada, e assim chegamos ao final deste episódio. Falámos então sobre o sono, mas desse lado esperamos que tenham estado bem acordados aqui connosco a acompanhar cada detalhe. Hoje ficamos por aqui no que ao sono diz respeito, mas já sabem, voltamos em breve com mais ciência, mais conversas e mais saúde, sempre em público. Até à próxima. Muito obrigada, Ana. Foi para mim também uma oportunidade por falar destas coisas que tanto me entusiasmam e que tenho dedicado a minha vida tanto a este tema, e que ainda sinto energia para mudar algumas coisas desde que me deixem. Obrigada.